Olá, alunos! Nós vamos continuar com as nossas videoaulas, de Anatomia e Fisiologia Humana, mas antes eu quero dar um recado a respeito dos exercícios que vão ser enviados ao longo das aulas. Primeiro, foi enviado o exercício das 3 últimas aulas do sistema digestivo. Esse exercício é para ser feito em casa. Vocês vão fazer os exercícios e assim que oportuno, eu vou pedir para que vocês enviem esse exercício para o meu e-mail, que todos têm acesso, mas eu vou marcar a data. Por enquanto, apenas fazer os exercícios e tirar as dúvidas referentes à matéria de sistema digestivo e sobre o exercício no chat do site do Colégio Teorema. Depois eu marco para poder vocês enviarem os exercícios por e-mail. Não é necessário levar nenhum exercício meu até o Colégio Teorema. Vocês vão fazer os exercícios em casa e vão me enviar por e-mail quando for oportuno, assim que eu ver que a gente teve um prazo suficiente para todo mundo fazer e tirar as dúvidas. Caso tenham dúvidas sobre o sistema digestivo e sobre os exercícios, enviar lá no chat do site. Hoje, na aula que nós vamos dar início, sistema renal e urinário. Já deixo aqui o aviso de que, se tem dúvida, assiste a aula e posta lá no chat abaixo desse vídeo, que a gente já vai respondendo também. Tá bom? Esse material de sistema renal e urinário já foi enviado para vocês antes da paralisação de março. Então vocês já têm esse material em mãos e sigam por ele para poder acompanhar a aula de hoje. Qualquer dúvida, pelo chat vocês mandam ou pelos representantes de turma. Então vamos começar o sistema renal e urinário. Considerações gerais. É de extrema importância para a vida a função adequada dos sistemas renal e urinário. A principal função é manter o estado de homeostasia do organismo, regulando os líquidos e eletrólitos, removendo os resíduos e fornecendo hormônios envolvidos na produção de eritrócitos, metabolismo ósseo e hipertensão. Diferente do que a gente pensa que o sistema renal e urinário vai estar envolvido apenas com a questão de excreção de líquidos, da formação e excreção da urina, nós temos aqui uma atividade muito importante do sistema renal relacionada à produção de eritrócito, metabolismo ósseo e a hipertensão. Muito importante mesmo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. É comum a disfunção desses sistemas, podendo ocorrer em qualquer idade com graus variados de intensidade. Patologias do sistema renal e urinário são muito comuns desde a infância até a idade adulta, velhice, todos podem ter problemas nesses sistemas. Nós vamos ver depois algumas patologias mais comuns do sistema renal e urinário. O sistema urinário ele é dividido em trato superior, que é os rins, e trato inferior, ureteres, bexiga e uretra. Então, por isso que muitas vezes a gente divide em as infecções do trato superior ou infecções do trato inferior. Porque eles vão dividir aqui o sistema urinário em duas partes. Trato superior, os rins, que é um complexo enorme dentro de cada rim, e o trato inferior, onde nós vamos pegar os tubos de eliminação da urina formada nos rins, começando pelo uréteres, passando pela bexiga e terminando pela uretra. Olhem para vocês verem aqui como que é a anatomia do sistema renal e urinário. Nós temos uma glândula chamada de suprarrenal, que fica acima dos rins. Nós temos 2 rins, direito e esquerdo. Neles a gente tem a aorta, e a veia ilíaca, que vão passar por esse trajeto anatômico. Importante vocês verem que tanto a artéria quanto a veia, elas vão estar sendo ligadas nos rins. Nós vamos aumentar essa imagem daqui a pouquinho para vocês perceberem isso.
Dos rins até a bexiga, nós temos o canal chamado de uréter, tanto do lado é, esquerdo quanto do lado direito. Da artéria da aorta vai sair uma artéria chamada artéria renal. E da veia cava inferior, que desce até a veia ilíaca, vai sair as veias renais. Isso é importante a gente entender na anatomia como um todo. Essas imagens que nós vamos passar aqui nesses slides, vocês têm que entender bem onde é que fica cada órgão e os principais nomes das estruturas. Aqui nós vemos uma diferenciação do trato urinário feminino e do masculino, pela questão mesmo de órgãos reprodutores. Isso vai ser importante a gente entender pela questão de espaço, tamanho de alguns órgãos, como uréteres, bexiga, localização, tamanho da uretra. Tudo isso é importante para algumas funções fisiológicas do organismo que vão se diferenciar no homem e na mulher. Mas as estruturas são as mesmas: rins, uréteres, bexiga e uretra. Outros órgãos anexos vão estar ali junto, outros órgãos associados, que vão limitar espaços anatômicos de forma diferente em um e outro. Como, por exemplo, no homem tem a próstata, uma uretra maior para atravessar o pênis, e na mulher tem o útero e uma uretra menor. Isso também vai ser desencadeante de algumas patologias que nós veremos que podem ser mais comuns em mulheres devido ao tamanho da uretra e algumas questões também urinárias de infecção que podem também ter reflexo no homem de forma diferente, como em prostatites, né, que é uma infecção de próstata, junto com uretrites, também podem se associar ali por questões de localização e diferenciação entre os sexos. Os rins são um par de estruturas vermelho-acastanhadas em formato de feijão. Estão localizados no reto peritônio, atrás e fora da cavidade peritoneal, na parede posterior do abdômen. O rim direito é menor que o esquerdo devido à localização do fígado. Então fica fácil a gente entender essa parte, porque o fígado ele está sua maior parte, como a gente já viu no sistema digestivo, do lado direito. Como ele ocupa um maior espaço, anatomicamente o rim direito ele perde um espaço e ele é anatomicamente menor do que o rim esquerdo. A justificativa para o rim direito ser menor está diretamente relacionada à localização do fígado. A glândula suprarrenal localiza-se no ápice de cada rim, ou seja, uma glândula suprarrenal para cada rim. O parênquima renal é dividido em duas partes: o córtex, que é a parte mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. A medula é a parte interna do rim. Ela contém as alças de Henle, os vasos, os ductos coletores, as pirâmides renais, cálices e pelve renal. Por isso a gente fala que o complexo, o rim, ele é muito complexo. Olha quantas estruturas nós já falamos em um rim: parênquima renal, córtex, medula, alça de Henle, vasos, ductos coletores, pirâmides renais, cálices, pelve renal. Tudo isso está localizado em cada rim. O córtex, por sua vez, localiza-se mais afastado do centro do rim, contendo os néfrons, que são as unidades funcionais do rim. Tudo tem importância fisiológica, mas são os néfrons que têm a funcionalidade principal dos rins. E nós vamos ver que cada rim tem milhões de néfrons e cada néfron faz a sua função de forma específica. A pelve renal é composta pela artéria renal, veia renal e uréteres. Vocês vão ver aqui no exemplo. Pelve renal, que vocês conseguem ver bem mais aqui no meio, essa parte amarela. E dela a gente sai a veia renal, a artéria renal e o uréter. Importantíssimos.
para a gente poder entender o funcionamento do rim. Nós temos vasos sanguíneos em toda a estrutura do rim. Nós temos as pirâmides renais, que vocês podem ver nessa gravura, a cápsula e o córtex. Tudo isso formando cada rim especificamente. Como foi falado aqui, a pelve renal, composta pela artéria renal, veia renal e ureteres. Essa parte que está na figura, de forma bege para amarelo, é a pelve renal, de onde sai a veia renal, a artéria renal e o uréter. Cuidado para não confundir ureteres com uretra. Uretra. Porque a uretra é uma só. Uréteres ou uréter, dois, um em cada rim. Porque cada rim vai ter um uréter que leva até a bexiga. E a bexiga tem uma uretra que leva até o canal final da urina. No caso, a gente vai ter uma uretra e dois uréteres. Isso é importante a gente já entender. Os rins recebem 20 a 25% do débito cardíaco total, significando que todo o sangue do organismo circula através dos rins aproximadamente 12 vezes por hora. A artéria renal origina-se da aorta abdominal, que se divide em vasos cada vez menores, formando as arteríolas aferentes, ramificando-se em glomérulo. O glomérulo é o responsável pela filtração glomerular. O sangue chega ao rim pela artéria renal, ramo da aorta. O sangue sai do rim pela veia renal. Então, os rins são importantíssimos para a questão de filtração sanguínea. Como o glomérulo é o responsável pela filtração glomerular, o sangue vai chegar pela artéria renal e vai sair pela veia renal. Aqui está o desenho. Entra pela artéria renal e sai pela veia renal, tá? Em cada rim. Aí o sangue vai ser filtrado no glomérulo por essas entradas. E por essa saída da veia renal, ele volta para a circulação sistêmica. Funções do rim. O rim não tem só a função de filtração do sangue, nem de formação da urina. Ele tem funções: formação da urina, excreção dos produtos residuais, regulação dos eletrólitos, regulação do equilíbrio ácido-básico, controle do balanço hídrico, controle da pressão arterial, clearance renal, regulação da produção de eritrócitos, síntese da vitamina D, secreção de substâncias endócrinas como eritropoetina, renina e prostaglandinas. Lembra que a gente já viu que prostaglandina está relacionada ao processo inflamatório? Quando nosso organismo precisa de alguma ação inflamatória, nós temos a prostaglandina. Ela é formada no rim, secretada no rim. Então ela é muito importante também. Regula o equilíbrio de cálcio e fósforo e ativa o hormônio do crescimento. Todas essas são funções do rim. Substâncias endócrinas. Nós temos eritropoetina, que é uma glicoproteína produzida nos rins, em resposta à redução na concentração de oxigênio sanguíneo para estimular a eritropoiese pela medula óssea. Ou seja, vai ter uma estimulação da produção de células do sangue pela medula óssea. Então ela é importante, a eritropoetina, na formação de células sanguíneas. Então é o rim que secreta, por isso a gente chama de substâncias endócrinas, que não está relacionada à função renal, mas é uma função diferente. Essa função endócrina, quando se secreta a eritropoetina, é para formar novas células do sangue. É importantíssima a secreção de eritropoetina pelos rins. A renina, que também é uma glicoproteína, ela é produzida quando há diminuição da pressão arterial devido à redução do volume extracelular. Ou seja, caiu a pressão arterial, automaticamente o nosso organismo já entende aquilo ali como uma falha de redução do volume sanguíneo e aumenta ou libera, secreta renina
para a gente poder aumentar a pressão arterial. Para esse sistema de aumento de pressão arterial, a gente chama que é um sistema controlado por renina, angiotensina, aldosterona. Então vocês vão ver aí que quando tem a renina, faz uma cascata de reações para a gente poder conseguir aumentar a pressão. É importantíssimo para as nossas funções fisiológicas. Pode se tornar uma patologia e causar hipertensão quando essa produção de renina ou quando a ação de enzimas estão muito exageradas, levando a um aumento da pressão arterial sem redução do volume extracelular, ou seja, então a gente aumenta a pressão por motivos patológicos. Mas dentro da fisiologia é uma função importantíssima a renina manter em equilíbrio a pressão arterial. A renina ela é importantíssima na função endócrina do rim de produzir, de controlar a pressão arterial através de uma cascata de reação que vai levar ao aumento da pressão arterial em situações onde a pressão arterial está reduzida. Olha para vocês verem aqui como que a renina age. Isso é importantíssimo para depois vocês conseguirem entender como age a maioria dos fármacos antihipertensivos. O rim forma essa substância chamada renina. Essa renina ela é metabolizada em angiotensinogênio e esse angiotensinogênio em angiotensina 1 e depois metabolizada por uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, ECA. A sigla dela é essa mesmo, ECA, ECA, que vai metabolizar angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela tem ação vasoconstritora, estimula a secreção de aldosterona, eleva a reabsorção de sódio, reabsorção de água nos túbulos renais e com isso ela aumenta a pressão arterial. Quando tudo está funcionando fisiologicamente bem, essa função da renina em metabolizar substratos para poder aumentar a pressão arterial é normal e benéfica, porque vai controlar a nossa pressão para que a gente não tenha pressão baixa e com isso ter problemas associados a isso. Falta de fluxo sanguíneo, redução da função da circulação. Então, quando acontece uma redução do volume circulatório, uma queda da pressão arterial, esse sistema fisiológico funciona muito bem. Ele vai se passar a ser patológico quando a gente tem um exagero, uma quantidade muito elevada dessa produção de renina ou da metabolização de angiotensina 1 em angiotensina 2 e da ligação dela com os receptores específicos que vão levar ao aumento da pressão arterial. Então é muito importante entender essa questão também de ação endócrina do rim formando renina para aumentar a pressão arterial. Em farmacologia vocês vão ver os medicamentos antihipertensivos agindo exatamente nessa função endócrina do nosso rim. Os rins são responsáveis pela etapa final de transformação da forma inativa de vitamina D na forma biologicamente ativa. Ou seja, nós temos uma forma de vitamina D que é inativa e ela vai ser metabolizada em forma ativa para poder ter sua ação no rim. Os rins são os responsáveis por fazer isso. Essa função endócrina dos rins converte uma substância, a vitamina D, ou seja, inativa, chamada de 25-hidroxicolecalciferol, de origem hepática, em 1,25-dihidroxicolecalciferol. O que é importante vocês entenderem aqui? A vitamina D, como a gente já viu, e agora mais ainda nessas épocas, falar muito de vitamina D, ela é administrada de forma inativa ou produzida pelo fígado de forma inativa. E é o rim que converte a forma inativa de vitamina D na forma ativa. Só a forma ativa da vitamina D vai participar da absorção intestinal de cálcio. Se o meu fígado produz origem hepática, vocês já viram? Hepático do fígado.
Se o meu fígado produz vitamina D, mas o meu rim perdeu a função fisiológica de metabolizar a vitamina D produzida pelo fígado de forma inativa em forma ativa, de nada a vitamina D inativa produzida pelo fígado vai ajudar na absorção de cálcio lá no intestino. Então nós vamos continuar eliminando cálcio e não vamos repor esse cálcio nas nossas células ósseas. Por isso que ela é muito importante nas questões ósseas também. O fígado, como o fígado produz a vitamina D, mas ela é inativa. A função endócrina do rim metaboliza a forma inativa produzida pelo fígado da vitamina D em forma ativa. Só a forma ativa da vitamina D é capaz de ajudar e a alinhar, associar bem ali a absorção intestinal do cálcio. Sem a forma ativa da vitamina D, o cálcio vai ser eliminado e nós vamos perder cálcio das nossas células ósseas. Então é importante uma ação boa do fígado produzindo e do rim metabolizando a forma inativa na forma ativa de vitamina D. Tá bom? Podem sintetizar prostaglandinas, que é importante durante os períodos de hipotensão, contribui para a regulação do fluxo sanguíneo renal. Para que os rins realizem todas essas funções de forma eficiente, são necessários eliminação normal de urina, perfusão sanguínea adequada e tecido renal funcional. Então, essas três características são importantíssimas para que o rim mantenha a sua função. Tem que eliminar urina de forma normal, tem que ter quantidade de sangue que entra dentro do rim de forma adequada, por isso que uma hipertensão arterial que aumenta o fluxo sanguíneo no rim é prejudicial para o rim, porque ele não vai ser não vai ter uma perfusão adequada, vai receber mais do que é necessário, e por isso também que uma hipotensão, uma pressão baixa, não leva a quantidade de sangue suficiente para o rim e ele não vai ter uma perfusão adequada. Então, é necessário uma pressão controlada, por isso que a pressão arterial, além de ser importante mantê-la em níveis adequados para questões cardíacas e vasculares, ela é importantíssima para questões renais. Por isso que muitos pacientes de hipertensão ou hipotensão têm problemas renais mais graves do que problemas cardíacos e às vezes morrem de falência renal e não de problema cardíaco, nos casos tanto de hipertensão quanto de hipotensão, porque a perfusão do sangue ali no rim ela é importantíssima. E o tecido renal tem que estar funcional, não pode ter nódulos, cálculos, perda de função, porque senão não vai ter nenhuma ação fisiológica adequada. Tá bom? Agora, para as funções renais, para desempenhar bem as suas funções, os rins realizam três processos essenciais: filtração glomerular, reabsorção, secreções tubulares. A função renal está sob o controle de três hormônios: ADH, que é um hormônio antidiurético, ou vasopressina, aldosterona e PTH, que é um paratormônio. O néfron é a unidade anatômica e funcional do rim. Os rins juntos contêm cerca de 2.400.000 néfrons e cada um deles tem a capacidade de formar urina. A urina formada no interior desses néfrons passa para os ductos coletores, os túbulos que se unem para formar a pelve de cada rim. Cada pelve renal origina um ureter. Foi aquilo que a gente viu lá no desenho. Cada pelve tem uma artéria renal, uma veia renal, artéria renal para entrar sangue, a veia renal para sair o sangue da filtração e um ureter. A urina que se forma dentro dos néfrons, lembrando que os néfrons são unidades funcionais do rim, são eles que têm as funções fisiológicas do rim, passa para os ductos coletores, os túbulos, e esses túbulos é que formam a pelve de cada rim.
Formou a pelve origina um ureter. O ureter é um tubo longo com uma parede composta por músculo liso que conecta cada rim, por isso nós temos anatomicamente dois ureteres, conecta cada rim à bexiga e funciona como um conduto para a urina. Olha aqui para vocês verem como é uma unidade funcional, como que é o rim, o néfron. Nós temos o glomérulo, arteríola aferente, cápsula de Bowman, túbulo proximal, ducto coletor, túbulo distal, alça de Henle, ducto coletor, capilares, veia, artéria, aparelho justaglomerular. Tudo isso ali é a unidade, é um néfron, a unidade funcional do rim. É nele que vai ser formada a urina. É nele que vai ser absorvido e reabsorvido várias substâncias. Que a gente vai ver isso depois em farmacologia, substâncias, cálcio, sódio, quais que aumentam a pressão, quais que diminuem, onde age o medicamento. Também em questões nutricionais tem importância, vocês vão ver também na disciplina de nutrição, em outras específicas em hemodiálise. Vocês têm uma disciplina de hemodiálise para poder ver essa parte também que é muito importante. Importante entender que aqui, quando, voltando aqui para vocês poderem entender, a urina é formada no interior desses néfrons, dentro dos néfrons ali, forma-se a urina, passa para os ductos coletores e os túbulos. Nós temos aí os túbulos, proximal, distal, coletor, e que vai dar a origem a um ducto chamado de ducto coletor. Desse ducto coletor, nós vamos levar até a pelve renal, e essa pelve renal vai levar a urina formada para o ureter. O néfron é basicamente constituído de glomérulos, túbulos renais, os quais são compostos de um filtro e um sistema de túbulos responsáveis pela concentração da urina. É o que eu falei com vocês. Nós temos artérias e veias, nós temos o glomérulo, que é a parte de filtração sanguínea, e os túbulos renais. Esses túbulos é o que vão formar a urina, dentro deles vai ter várias substâncias que vão ser reabsorvidas para o nosso organismo. Ao formar a urina, vai ser lançada desses túbulos para o ducto coletor e do ducto coletor para a pelve, da pelve para o ureter. Os glomérulos. A artéria renal distribui-se pela estrutura renal e de suas ramificações são originadas arteríolas aferentes, onde o sangue entra, que formam minúsculos novelos capilares. Esses novelos capilares são denominados glomérulos ou cápsulas de Malpighi. Cada glomérulo está envolvido por uma cápsula de paredes duplas denominada cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Essa cápsula é uma fina membrana que envolve os glomérulos. O glomérulo se estende para formar o túbulo, que é dividido em três partes: um túbulo proximal, a alça de Henle e um túbulo distal. Os túbulos distais se unem para formar ductos coletores. Os ductos passam através do córtex renal e medula para desembocarem na pelve renal. A função específica dos glomérulos é de filtrar a água e os solutos do sangue. Então, aquilo que a gente já falou. Passou pelo glomérulo, tubo proximal, uma alça de Henle, um túbulo distal. Esse túbulo distal ele vai formar ductos coletores. Esse ducto vai ser levado, vai ter continuidade até a pelve renal e da pelve renal se forma o ureter que vai levar a urina até a bexiga. Olha para vocês verem ali o glomérulo, a cápsula de Bowman, que vai ser a membrana que envolve o glomérulo, o túbulo proximal, que a gente chama também de túbulo contorcido proximal. Depois nós temos uma alça de Henle. Essa alça de Henle
farmacologicamente falando, ela tem um monte de ação. Nela age um monte de medicamento diferente. Ela tem ações de reabsorção de várias substâncias como cálcio, sódio, potássio, tudo dentro dessa alça que é super fina, chamada de alça de Henle. Depois que passa por essa alça de Henle, nós temos um ducto, o túbulo contorcido distal. Esse túbulo contorcido distal vai desembocar no ducto coletor. E esse ducto coletor é o que vai levar até a pelve renal e da pelve renal até o ureter. Lembra que para chegar no glomérulo vem pela artéria renal. E também ali o sangue que vai ser filtrado, que vai ser filtrado e devolvido pela veia renal. Os substratos, o que é soluto do sangue, é que vai passar do glomérulo para o túbulo contorcido proximal, para a gente poder fazer a eliminação daquilo que é soluto do sangue, daquilo que não é necessário voltar para a corrente sanguínea. Só que vocês veem um tanto de setinha saindo e entrando. Esses túbulos contorcidos proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal e também o ducto coletor, neles a gente reabsorve, ou seja, pega o que tem de útil e manda de volta para o organismo e o resto a gente vai eliminar na forma de urina. Por isso que esse néfron ele é tão importante, porque é nele que acontece a filtração do sangue e também a reabsorção de partes importantes do soluto, daquilo que seria eliminado depois da filtração do sangue pela urina. Então, nele é importante a gente ter as reabsorções de substâncias necessárias para o organismo. O que não é necessário vai descer pelo ducto coletor, chegar à pelve renal, da pelve renal desembocar no ureter e do ureter ir até a bexiga. Continuando aqui com o néfron, a gente vê o rim, né? E dentro de cada rim nós temos milhões de néfrons. Nós vemos aqui a cápsula glomerular, os glomérulos, túbulo proximal contorcido, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, alça de Henle e o túbulo coletor. Por que esse desenho aqui é importante repetir tudo isso? Porque lembre que o túbulo contorcido distal ele desemboca num túbulo coletor, mas esses túbulos coletores eles vão se unindo. Então a gente vai ter aqui até o túbulo contorcido distal vários néfrons que vão se unindo, vão se ligando nesse túbulo coletor. Então vários néfrons se ligam ao túbulo coletor. Os néfrons se ligam nesse túbulo coletor. Milhares de néfrons se ligam nesse túbulo coletor, porque é do túbulo coletor que vai ser levada a urina até o ureter, até a bexiga. Então, o túbulo coletor ele é o ligante dos néfrons, que vai fazer com que a gente consiga levar tudo que é formado ali de excreção para o ureter para a gente poder eliminar na forma de urina. Os túbulos renais são túbulos longos, contorcidos, que se originam na cápsula de Bowman e seguem após a alça de Henle até o túbulo coletor. A função dos túbulos renais é reabsorverem e transformar o líquido filtrado em urina em seu caminho para a pelve renal. Reabsorverem o quê? O que é necessário para o organismo. Pode ser moléculas de sódio, de cálcio, de potássio, de cromo, de manganês, pode ser qualquer molécula que seja necessária reabsorver daquilo que está presente no conteúdo do soluto da filtração sanguínea. O restante que não é reabsorvido é transformado na urina para poder seguir para a pelve renal e ser eliminado. Olhem aqui para vocês verem o glomérulo, a cápsula de Bowman, a filtração, e ali a gente mostra que a gente tem reabsorção de várias. A reabsorção é tirar desse tubo substâncias importantes e mandar de volta para o organismo. A gente também pode ter uma secreção.
normalmente é água, para poder formar a urina mesmo, o soluto que vai passar. Mas a gente pode ter tanto reabsorção de íons, quanto também secreção de alguns íons também importantes para a formação da urina. E aquilo que for filtrado, o que não for reabsorvido e junto com aquilo que for secretado, vai ser excretado, vai ser eliminado do organismo. Os glomérulos filtram o sangue arterial, originando a urina primária existente na cápsula de Bowman. Esta se assemelha ao plasma sanguíneo, mas sem proteínas e outras substâncias de grande peso molecular. A filtração ocorre pela diferença de pressão entre os capilares e a cápsula de Bowman. Dois fatores alteram a formação da urina: alteração do volume sanguíneo, porque a urina é derivada do sangue, e alterações da pressão arterial irá interferir na propulsão do sangue pelos capilares e na diferença de pressão entre o capilar arterial e a cápsula de Bowman. Por isso que a pressão arterial é tão importante, o volume sanguíneo é muito importante para poder formar a urina. Aí a gente pega, por exemplo, vai começar a puxar um exemplo aí de patologia, mas a gente não fala que às vezes a pessoa está tendo uma retenção de líquido, ela pode ter uma retenção de líquido devido à hipertensão. Ou a gente fala assim, a pressão alta, a pessoa está tendo problema renal pela pressão alta, pela hipertensão. É por esses motivos que o rim é tão importante no controle da pressão arterial e é por isso que é tão importante controlar a pressão arterial para ter um bom funcionamento renal. Se o volume de sangue, ou seja, se ele está muito grande o volume sanguíneo, normalmente a gente vai ter uma quantidade urinária muito maior. Mas também, em contrapartida, esse aumento do volume sanguíneo, que aumenta a pressão arterial, pode aumentar a retenção de líquido. Quando isso acontece, é que se usa medicamentos que a gente chama hoje de diuréticos, além de outros. Mas é só para poder exemplificar aqui que o volume de sangue e a pressão arterial interfere tanto na quantidade quanto na eliminação da urina. Então isso é muito importante. Dois fatores que alteram a formação da urina: volume do sangue e pressão arterial. Guardem bem isso. Dois fatores que alteram a formação da urina: volume sanguíneo e alteração da pressão arterial. A urina primária filtrada nos glomérulos passa da cápsula de Bowman para os túbulos renais, onde haverá uma reabsorção seletiva de água, sais e outros elementos. Esse produto final passa para os cálices renais e acumula-se na pelve renal, de onde é conduzido para os ureteres de forma ininterrupta. É o caminho que a gente falou. Passou ali pelo néfron, pelo que a gente tem ali de túbulos, chegou no ducto coletor, o que não é necessário, que foi acumulado para ser excretado, vai se juntar ali na pelve renal e conduzido para os ureteres. Esse caminho é contínuo, não interrompe essa formação. Essa formação ela é contínua, vai passando de um lugar para o outro. Há dois hormônios que alteram ou diminuem a reabsorção tubular: o hormônio antidiurético, que ele é formado na hipófise e aumenta a reabsorção de água nos túbulos renais para a circulação sanguínea, ou seja, tira a água que está no túbulo renal e volta com ele para o sangue. Então isso aumenta o volume sanguíneo e reduz a quantidade de urina. Por isso que a gente chama de hormônio antidiurético. Antidiurético reduz a quantidade de urina e aumenta o volume sanguíneo. Importante que esse hormônio ele é produzido, ele é formado na hipófise. E um outro hormônio chamado de aldosterona. Essa aldosterona ela é secretada lá pela suprarrenal que a gente viu em cima de cada rim. Ele estimula a reabsorção de água e sódio e a eliminação de potássio. Então, você também aumenta a quantidade de água e sódio reabsorvida e mandada para a corrente sanguínea e começa a eliminar potássio. Então, você também vai ter um aumento do volume sanguíneo e uma redução do
do volume urinário. Aqui a gente mostra o que é reabsorvido em cada parte do túbulo. Olha aqui como a gente vai ter filtração do sangue para o lúmen, reabsorção do lúmen para o sangue, secreção do sangue para o lúmen e excreção do lúmen para o meio externo. Igual eu falei, as setinhas que estavam aqui em cada parte do túbulo proximal, da alça de Henle e do túbulo distal e também do ducto coletor. Nós vamos mandar substâncias de volta para a corrente sanguínea e também a gente pode reabsorver alguma substância para poder ser eliminada, porque tudo aqui está diretamente ligado a uma arteríola aferente. Do mesmo jeito que entra o sangue, ele sai do glomérulo para poder voltar para a circulação, a gente tem ali a arteríola seguindo todo esse trajeto, porque a reabsorção e a secreção acontece da arteríola para esses tubos. Quando a gente fala assim, a gente vai reabsorver água, reabsorve água, por exemplo, do túbulo distal, e essa água que está no túbulo distal volta para a corrente sanguínea, e a corrente sanguínea ali no rim é a própria arteríola aferente, tá? Que depois essa arteríola ela vai direto para a veia renal. Lembra, o sangue entra pela artéria renal. Essa artéria renal vai reduzindo o calibre para formar a arteríola aferente. Essa arteríola aferente ela vai formar o glomérulo. Esse glomérulo ele vai acontecer filtração. Dessa filtração, o que é soluto do sangue passa para o túbulo proximal, o que ainda é o próprio sangue vai voltar para essa arteríola aferente, que vai continuar seguindo o seu caminho, até desembocar na veia renal, novamente, na veia renal, voltando para a circulação sanguínea sistêmica. Nesse processo, as reabsorções e secreções que acontece do néfron para a corrente sanguínea está acontecendo ali do túbulo proximal, da alça de Henle, do túbulo distal ou do ducto coletor com a arteríola aferente do próprio néfron. Eu sei que é complexo, é muito grande a matéria, é muito cheio de detalhe, mas anatomia e fisiologia renal é bem complexa porque ela é bem pouco visível. A maioria das estruturas são estruturas microscópicas. Então a gente vê um rim como uma parte única, mas dentro dele aconteceu tudo isso que a gente falou. É muito complexo mesmo. Nós vamos parar por aqui e a gente vai voltar na próxima videoaula, continuando como que é formado essa urina, essa filtração, essa reabsorção e secreção, até a gente chegar na eliminação da urina mesmo. Lembrando que nessa primeira parte a gente focou principalmente nas funções endócrinas e nas funções renais do rim, mas tem muito mais coisa referente a essas funções renais. Nós vamos continuar com essa parte de função renal e função endócrina na próxima aula, seguir por esse caminho do uretra até a bexiga, da bexiga até a uretra, e depois entrar em algumas patologias comuns desses sistemas. A matéria é grande, eu sei que vão surgir várias dúvidas, mas vocês precisam tirar essas dúvidas agora. É complicado, são muitos nomes diferentes, muitos nomes que a gente não vai decorar, a gente vai realmente ter que lê-los, entendê-los. E se já tiver dúvida aí desse primeiro caminho, dessa primeira função, vocês já podem começar a perguntar para a gente já poder ir eliminando essas dúvidas para ficar mais fácil. Não tenham vergonha de perguntar lá no chat, porque às vezes a dúvida de você é a dúvida de outros. Formule a pergunta, faça a pergunta, lá é uma oportunidade que a gente está tendo. Às vezes em sala a gente não consegue fazer todas as perguntas, então uma oportunidade grande é vocês fazerem essas perguntas no chat que a gente vai respondendo. Então até agora eu quero que vocês assistam essa videoaula, prestem bastante atenção no material, tentem entender aquilo que foi explicado, porque é difícil a gente explicar sem vocês estarem fazendo as perguntas ali no momento.
Se teve dúvida, se não entendeu alguma coisa que foi falado, já pergunta para a gente poder tentar tirar e sanar essa dúvida o mais rápido possível, tá bom? Bons estudos para todos vocês e até a próxima aula.